resposta correta para a questão 97. Lembrando mais uma vez os parâmetros de temperatura, que tem que estar compreendidos entre 20 e 25 graus Celsius, e a umidade relativa do ar tem que estar em parâmetros de 40% a 60%. Tanto temperatura quanto umidade, nada acima nem abaixo desses parâmetros. Passando para a questão seguinte. Além do termômetro e do higrômetro, instrumentos indispensáveis para o controle dos níveis ambientais, existe também o aparelho combinado, o higrotermômetro ou termohigrômetro, que é mais preciso. Questão certa ou errada? Questão correta. Falamos anteriormente que o aparelho usado para medir a temperatura chama-se termômetro, para medir a umidade chama-se higrômetro, e que há um aparelho que é a combinação dos dois. Ele dá uma medição mais precisa, mais adequada dos dois parâmetros em conjunto. Então chamamos esse aparelho de higrotermômetro ou termohigrômetro. Questão correta, a 98. 99. Em arquivos, temperaturas acima de 25 graus Celsius e níveis de umidade relativa acima de 65% estimulam a atividade e desenvolvimento tanto de micro-organismos quanto de insetos. Questão certa ou errada? Questão correta. Como havíamos falado em questão anterior, níveis acima de 25 graus Celsius para temperatura e 65% de umidade tornam um ambiente característico como quente e úmido. Esse ambiente é muito propício ao desenvolvimento, à proliferação de micro-organismos e agentes que podem deteriorar o documento. Questão correta. Questão 100. A melhor estratégia para a climatização de arquivo é a adoção de sistemas centrais de condicionamento de ar, os quais garantem os mesmos parâmetros de temperatura e umidade em todos os ambientes. Questão certa ou questão errada? Questão errada. Muita gente confunde sistema central de condicionamento de ar com um sistema que verifica tudo, temperatura e umidade. Entendam uma coisa, sistemas de condicionamento de ar pode proporcionar a mesma temperatura em ambientes diferenciados. O ar vai circular com a mesma temperatura em diversos ambientes. Mas isso não garante a umidade. Sistema de condicionamento de ar é ar-condicionado. Central ou não, ele não controla os níveis de umidade. Para que os níveis de umidade sejam controlados em ambientes, no mesmo lugar ou em lugares diferentes, mesmo tendo um sistema central de ar, há que se utilizar um aparelho chamado desumidificador, juntamente com um higrômetro para medir o percentual da umidade naquele ambiente e você fazer o controle desse nível, independente do sistema de refrigeração. Então a questão é errada. Em seguida, vamos tratar dos métodos de conservação. O que consiste conservar? Lembrando mais uma vez, conservar consiste em dar longevidade ao documento, adotar medidas que prolonguem a vida útil do documento, a integridade do suporte, podendo então facultar o acesso às informações contidas nesses documentos por um período de tempo maior. Então, conservar é dar longevidade ao documento, evitar, retardar que esse documento, em algum momento, deteriore por algum agente. Então, temos 3 atividades de conservação, 3 métodos de conservação. A primeira que nós vamos ver é a desinfestação. Desinfestação também é sinônimo de fumigação. É a mesma coisa, desinfestar e fazer fumigação. Consiste em quê? Combater insetos. Combate-se também outros micro-organismos. Pode até ser utilizado para fungo. Já vi questões em prova dizendo que para cuidar de documentos, para tratar documentos atacados por fungos, utiliza-se fungicida. Isso é errado.
Não é por aí que a coisa funciona. Então você vai fazer a desinfestação para conservar. Desinfestação é a mesma coisa que fumigação, já falei, são sinônimos. E ajuda no combate a insetos. É o único método de conservação que se tem, é o que funciona para essas condições. Seguido da desinfestação, temos a limpeza. A limpeza vai consistir em quê? Quando eu faço a fumigação, a desinfestação, eu jogo um pó químico, uma fumaça que tem um pó químico, que fica depositado sobre os documentos. Depois dessa etapa da fumigação ou desinfestação, eu vou fazer a limpeza, que consiste em retirar esse pó químico que ficou sobre os documentos, utilizando uma escova ou um aspirador de pó. Uma atividade que não necessariamente se segue da limpeza é o alisamento. O alisamento ele só é realizado quando o documento está muito amassado, dobrado, com vincos. Então, para restabelecer, digamos assim, a característica física do documento, para melhorar a aparência do documento, faz-se o alisamento, que consiste em quê? Colocar o documento numa câmara e submetê-lo a calor e umidade específicas. Depois passa-se o documento a ferro, com uma pressão moderada. Vale dizer que o ferro que faz o alisamento em documentos não é o mesmo ferro de uso doméstico para passar roupas, pessoal. De atividades de conservação, só temos essas três: desinfestação, alisamento e limpeza. Agora passando aos métodos de restauração. Lembrando mais uma vez que restaurar consiste em restabelecer a concepção original do documento. Tentar, em algum ponto máximo, deixar o documento mais parecido como ele era antes da sua deterioração. Para essas atividades, esses métodos de restauração, vamos ver esses três métodos iniciais. Banho de gelatina. Não é a gelatina comum encontrada em supermercado, é uma gelatina especial. Esse banho de gelatina vai aumentar a resistência, porém não vai evitar o ataque de insetos. A gelatina tem na sua composição substâncias que os insetos gostam para se alimentar. Então já vimos por aí, a partir daí, que esse método não é tão eficaz. Lembrando, voltando a dizer, que não adianta nenhum método de restauração se posterior a esta etapa eu não criar condições de luminosidade, temperatura e umidade para conservar o documento. Caso contrário, os agentes vão se proliferar e vão deteriorar de novo o documento. Então, banho de gelatina aumenta a resistência, mas não evita o ataque de insetos. O outro método é o método chamado tecido, que é o uso de folhas de tecido fino, que vai envolver o documento, que conserva melhor, porém também não evita o ataque de insetos e vai prejudicar a legibilidade e a flexibilidade do documento. Em que sentido? Eu vou envolver o meu documento com um tecido. Por mais fino que ele seja, ele vai ficar meio rígido no seu manuseio. E tem um tecido em cima do meu documento. Então isso vai prejudicar a legibilidade, ou seja, eu vou ter uma certa dificuldade para ler o conteúdo deste documento. Então esse daí também não vai evitar o ataque de insetos, até porque se eu não criar condições, o inseto vem e deteriora, come o meu documento, porque tem um pano ali. Inseto também come pano, as traças, como exemplo. O outro método é o silking, que é envolver o documento com tecido em crepeline e musseline de seda de grande durabilidade, mas com o uso do adesivo, que é um selador, prejudica a flexibilidade e a legibilidade, além de não evitar o ataque de insetos, de ser de difícil execução e de alto custo. Então, com isso, estamos vendo que
determinados métodos de restauração tornam-se até paliativos no tratamento aos documentos, porque não adianta restaurar se eu não criar posteriormente condições de conservação. Então, esses três primeiros, banho de gelatina, tecido e silking, não são eficazes na sua totalidade. Eles sempre vão ensejar o ataque de insetos, vai prejudicar a flexibilidade e a legibilidade dos documentos. Os dois métodos seguintes, laminação e encapsulação, são considerados os mais próximos do ideal em restauração. São os mais eficazes. Em que consiste a laminação? É o envolvimento do documento com um papel de seda e acetato de celulose numa prensa hidráulica sob pressão e temperatura específicas. É considerado o método mais próximo do ideal. Não vai alterar a legibilidade e a flexibilidade do documento e não vai proporcionar o ataque dos insetos. E a encapsulação? É envolver o documento com películas de poliéster e fita adesiva. É um dos mais modernos processos de restauração. Vamos a algumas questões. A fumigação é o método de combate aos insetos mais utilizado no processo de conservação de arquivos, mas é o menos eficiente. Certo ou errado? Errado. A fumigação combate insetos, é um método de conservação, porém não tem nada na literatura que diga que ele é o menos eficiente. É o único que se tem e o que funciona. Ok? Então, questão errada. 120. A encapsulação é um método de restauração que utiliza películas de poliéster e fita adesiva. Questão certa ou errada? Questão correta. Acabamos de ver nos métodos de restauração as características da encapsulação. Questão correta. Mais questões aí para nós resolvermos a respeito de conservação e preservação. O conjunto de todas as atividades voltadas direta ou indiretamente para a conservação do acervo de um arquivo é chamado programa de conservação, o qual inclui diversos tipos de atividade, desde a colaboração no projeto do edifício que abrigará o arquivo, até o detalhamento dos materiais e equipamentos para a guarda, segurança e preservação dos documentos, além da manutenção das instalações, do estabelecimento de um plano de emergência e da conscientização dos empregados e do público, entre outras. Questão certa ou errada? Questão correta. Um plano de conservação abarca todos esses procedimentos, treinamento do público, dos usuários, dos funcionários da instituição com relação ao manuseio dos documentos. 94. Uma das etapas de um programa de conservação é o estabelecimento de um plano de emergência, no qual são determinados padrões de temperatura, umidade relativa, qualidade do ar, luminosidade, bem como combate à infestação biológica e procedimentos de segurança contra fogo e danos por água. Questão certa ou errada? Questão errada. Atentem para o detalhe. Um plano de emergência não é só numa situação de emergência que vai se observar os parâmetros de luminosidade, temperatura, umidade, combate a insetos, infestação biológica. Não é num plano de emergência que se olham esses parâmetros. É, usualmente, é uma rotina do plano de conservação de documentos. O erro está aí. Não se observam esses critérios somente em situação de emergência. Nas situações de emergência, a instituição tem que ter um plano de emergência para combater procedimentos de segurança, para estabelecer procedimentos de segurança contra fogo e danos por água. Somente nesses aspectos é que o plano de emergência é focado. Danos causados por fogo e por água.